Pessoal, boa tarde. Vamos começar o nosso seminário de acústica. E é o primeiro seminário que a gente está organizando de forma remota. E tivemos alguns probleminhas com a internet, por isso a gente está fazendo ele gravado para depois disponibilizar para os colegas que tiverem interesse. Na apresentação de hoje, nós vamos ter o Douglas e o Arthur falando sobre um artigo que eles leram, né, que vão destrinchar para a gente, que trata do aprimoramento de fala usando sinais no domínio esférico. Então, não vou entrar em mais detalhes, porque o Douglas e o Arthur vão explicar tudo direitinho para nós. Douglas e Arthur, vamos lá. Obrigado aí pelo trabalho de vocês, já de antemão. Oi, pessoal. Eu e o Arthur estamos aqui para falar sobre esse artigo recentemente publicado, que fizemos uma tradução do título dele para aprimoramento de fala utilizando mascaramento para reprodução binaural de sinais ambisonics. E esse artigo foi escrito pelo Motooji Lugazi e o Boas Rafael. Foi publicado este ano, de 2020. O título original dele é Speaking Enhancement Using Masking for Binaural Reproduction of Ambisonic Signals. Ele se trata de aprimoramento de falas em sinais de áudio espacial, buscando preservar a espacialidade desse sinal, mesmo aplicando mascaramento, aplicando filtros. Esse trabalho foi dividido em 7 etapas. A primeira etapa é uma introdução sobre o tema, sobre o que é um sinal espacial, o que o autor propõe, o que tem na literatura e quais são as contribuições desse autor para a literatura, para a área de pesquisa em áudio espacial. Além disso, tem a modelagem do sistema, baseados basicamente em harmônicos esféricos e densidade de onda plana, uma revisão sobre métodos de mascaramento, os métodos propostos e um método de referência que ele cita anteriormente para comparação. Fazemos uma breve explicação de reprodução binaural, como que os sons são reproduzidos em cada uma das orelhas, como é feito. Um pouco de métricas objetivas de avaliação, então, a relação sinal-ruído e a relação sinal-distorção. E depois disso seria a avaliação mesmo dos métodos propostos por ele, testes práticos que ele fez, avaliação objetiva, avaliação subjetiva, e depois uma conclusão. Começando pela introdução. Todos nós, hoje, estamos presentes, desde que nascemos, em um sistema de escuta espacial, ou seja, estamos imersos em um mundo espacial. Os sons que ouvimos, a gente tem pessoas com audição normal, consegue ter localização de espacialidade de fontes, localização de onde vêm os sinais. Então, vivemos nesse mundo onde os sinais são sinais espaciais. Então, o que a gente busca? A gente busca aprimorar esses sinais e reproduzir esses sinais posteriormente, de forma que possa repetir aquela cena normal, aquela cena gravada ou simulada, em busca de propor ao ouvinte, ou quem está ouvindo aquela cena, uma certa espacialidade, ou seja, localização de fontes, percepção de imersão, distância e tudo mais. Também já é presente em nossa realidade a parte de realidade virtual, onde certas fontes, instrumentos podem ser virtualizados ao redor do usuário, ao redor de quem está escutando, e também permite com que ele possa estar imerso em uma cena. Vários jogos novos hoje, jogos modernos, também tem esse tipo de perspectiva, trazendo já áudios espaciais, onde que traz aquela sensação de quem está jogando está imerso dentro daquele jogo.
Então, isso é apenas para mostrar que hoje, cada vez mais, estamos ligados a esse tipo de sistema de som, sistema de áudio espacial. Então, esse sistema de áudio espacial pode ser feito de forma virtualizada. Neste exemplo aqui, temos, por exemplo, 4 fontes sonoras que são colocadas no espaço e é feita uma codificação. Essa codificação depois pode ser utilizada para um arranjo de alto-falantes, um arranjo de microfones e tudo mais. Então, você pode virtualizar uma cena sonora espacial, utilizando software, utilizando modelos matemáticos, e posteriormente reproduzir isso para um ouvinte perceber a localização dessas fontes e a espacialidade. Mas também podemos capturar essa cena. Nesse caso, temos o exemplo de uma gravação de uma cena sonora espacial, que é uma orquestra da Unicamp, é uma imagem, uma foto. Foi feita uma gravação desse tipo de cenário, então usamos um arranjo esférico de microfones, com 64 microfones, e esses arranjos, posteriormente, é processado esses sinais e busca trazer a espacialidade para aquele sinal, como se o ouvinte estivesse presente no mesmo local de escuta onde está o arranjo de esférico de microfones para que faça a captação. Então, temos métodos virtuais, métodos reais, do tipo, podemos gravar cenas, e isso vem chamando atenção nos dias de hoje de como podemos ter falas e ruídos misturados nesse ambiente. Como podemos captar essa fala, eliminar aquele ruído indesejado e manter aquele sinal espacial. Então, isso seria a proposta do autor. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é o Ambisonics, que a gente vai falar sobre ele no trabalho. O Ambisonics é um modo de você codificar uma cena espacial, você pode capturar ou criar aquela cena, você codifica, então você tem um encoder, depois tem um estágio de transmissão, que você transmite sobre um número de canais, 4 canais ou mais, e o receptor recebe aquele sinal, é conhecido aquele sinal, ele consegue fazer o quê? Decodificar. Essa decodificação pode ser para um arranjo de alto-falantes, pode ser para um fone de ouvidos e outros métodos de reprodução de áudio espacial. Então, basicamente, o Ambisonics trabalha dessa forma. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é também o objetivo desse trabalho. E ele foi inventado na década de 70 por Gerson, Felgert e esse Kreven e Gerson, que deu início a essa parte de Ambisonics, mas ele ficou esquecido por vários anos, e nos anos 2000 para cá que ele está em ascensão, está começando a aparecer, está cada vez mais difundido, dado também o poder de processamento de computadores e outros dispositivos, permite isso. Além disso, eu acho interessante explicar um pouco como as pessoas escutam. Então, como que a gente pode fazer a reprodução de parâmetros interaurais, que é a reprodução de áudios entre a orelha direita e a orelha esquerda, e passar aquela informação de localização de fontes. Então, inicialmente, ou melhor, resumidamente, temos 2 tipos de principais para a localização de fontes, que é a diferença de níveis, ou seja, a diferença de amplitude de chegada dos sons entre cada um dos ouvidos, das orelhas, e a diferença de tempo, ou seja, um som demora um tempo a mais para chegar entre uma orelha e outra. E isso nos traz aquela sensação de localização de fontes, de estar num cenário espacial. Como podemos criar esse tipo de áudio, ou decodificar esse tipo de áudio para reprodução em fones de ouvidos, será mostrado mais à frente. E acho interessante mostrar, o autor também fala sobre isso no trabalho dele, o que tem sido feito na literatura para aprimorar sinais de falas e reduzir ruídos dentro desse tipo de transmissão, de gravação. Então, um dos destaques é
o uso de redes neurais profundas, porém, essa proposta que foi feita por este autor trabalha apenas com um canal, então com sinal mono, ela é bem... Tipo, ela teve bons resultados, porém, como trabalhamos com sinal mono, ela não tem informações de áudio espacial. Precisamos de 2 canais, pelo menos, para ter esse tipo de sinal. Além disso, tem sido utilizado muito o beamforming, então, utilização de feixes para direcionar posições de escuta. E, com isso, o próprio autor, em outros artigos, como outras pessoas, propõe métodos para identificar a localização de fontes desejadas, ou seja, aquele sinal que você quer escutar. No caso desse trabalho, seriam falas, utilizando esse método de beamforming. E isso atua no domínio de harmônicos e séricos e consegue reduzir muito bem sinais indesejados. Mas tem algumas limitações, como, por exemplo, quando o nível de ruído é muito alto em relação ao sinal desejado, isso pode se tornar um pouco pior de ser feito, o método beamforming. A distância entre a fonte desejada e o arranjo de microfones, se estiver antes de uma distância crítica, por exemplo, isso pode não surtir tanto efeito. E também quando o ruído que você quer eliminar é altamente difuso, ou seja, ele está muito espalhado naquele campo sonoro, ou você está em uma sala muito reverberante. Isso também compromete a eficiência desse tipo de método. E também tem alguns autores que estão propondo o uso combinado de mascaramentos faciais. Então, a ideia dele é superar essas limitações, do tipo distância entre o arranjo de microfones e a fonte desejada. Por exemplo, ambientes altamente reverberantes também é uma das limitações. Então, tem sido proposto com destaque, a gente decidi destacar nesse artigo aqui, nessa apresentação, que é o mascaramento aplicado no domínio de densidade de ondas planas e o mascaramento no domínio da transformada de Fourier de tempo curto. Aqui a gente pode chamar de tempo-frequência, ou STFT. Esse tipo de método de mascaramento tem sido usado combinados com outros métodos para poder tentar superar limitações nesse âmbito de aprimorar a fala e manter o sinal espacial. Então, o próprio autor, que é o Rafael, ele propôs em 2016 um método que utiliza o mascaramento de Wiener no domínio espacial, e esse método utiliza uma máscara calculada utilizando transformada esférica de Fourier com localização de fontes, ou seja, ele identifica a localização, ele sabe aonde o ruído desejado ou a fonte desejada está localizada no espaço, então ele consegue trabalhar no domínio das transformadas esféricas, no domínio de harmônicos esféricos também, e fazer com que este método consiga identificar a localização. Este método vai ser comparado com ele, que também há outros métodos nesse próprio trabalho. Ele fez uma comparação com outra máscara que utiliza essa razão nos coeficientes harmônicos esféricos e consegue comparar os sinais desejados, os sinais indesejados e os sinais estacionários. Então, ou seja, temos algumas propostas na literatura, esse artigo é novo, então eu decidi mostrar o que esse autor propõe. Então, a primeira proposta dele é o quê? Temos que preservar o campo sonoro, ou seja, o sinal tem que ser filtrado, mascarado, para reduzir ruídos, mas tem que manter todos os dados espaciais. Então, para que seja feito isso, ele propõe utilizar mascaramento no domínio da STFT, que é no domínio de tempo-frequência. Então, ele propõe utilizar 3 tipos de abordagem, que é a primeira abordagem é mascaramento de harmônicos esféricos, que é proposto por o Abend, por ele, o Rafael, e essa abordagem foi estendida para o domínio de tempo-frequência. A abordagem de mascaramento espacial de Wiener, também no domínio de tempo-frequência.
e uma abordagem baseada em beamforming, com mascaramento no tempo e frequência, motivado pelo Moore em 2018. E essas três abordagens são transformadas para reprodução em sinais binaurais e são utilizados em ambientes reverberantes. Ele faz simulações para gerar tais sinais. As abordagens são utilizadas no mascaramento de Wiener, todas elas no domínio da STFT, e são aplicados sinais ruidosos, como ventilador, torneira, ruído branco, ruído rosa, no domínio espacial e no domínio de harmônicos histéricos. E o que ele faz? Ele tem que avaliar esses métodos, então ele propõe métricas de avaliação objetiva, como avaliar a relação sinal-ruído e a relação sinal-distorção, e tudo isso calculando para os sinais binaurais, ou seja, o sinal que vai ser entregue numa orelha direita e o sinal que vai ser entregue numa orelha esquerda. Ele faz outras análises objetivas com a finalidade de avaliar o ruído residual, ou seja, aquele ruído que desejamos que contenha ainda no sinal, para trazer informações espaciais, e com isso ele usa a diferença de nível interaural, ou seja, a diferença de intensidade que o som chega em cada um dos ouvidos, e também o tempo de correlação cruzada interaural, que seria o tempo de chegada dos sons em cada um dos ouvidos. Isso é feito sobre os ruídos residuais. Além disso, além dele fazer um teste objetivo, ou seja, uma análise via software, ele faz também uma análise subjetiva. Ele conduziu testes com participantes, pessoas que responderam questionários, e esse tipo de teste complementa o trabalho dele. Então, eu decidi mostrar também as contribuições, ou seja, o que o autor contribui para o avanço da literatura, o avanço da pesquisa. Então, ele faz uma comparação recente dos métodos propostos, que estão com o intuito de aprimorar sinais de voz e de áudio espacial. Ele mostra a vantagem de utilizar um mascaramento no domínio espacial em relação a utilizar mascaramento no domínio de harmônicos histéricos, principalmente quando a distância entre as fontes e o arranjo de microfones está perto. E também ele faz uma avaliação subjetiva. Segundo ele, nenhum dos outros artigos investigados propôs esse tipo de avaliação. Então, seria um complemento, algo novo e uma contribuição nova para a literatura. E, no todo, que acho que é o importante destacar desse trabalho, que é o quê? A recomendação para aprimoramento de sinais ambissônicos, ou seja, independente se vamos trabalhar com fala ou com outro tipo de ruído, ele faz algumas recomendações ou dicas de como trabalhar e aprimorar esse tipo de sinal, utilizando mascaramento. Agora o Arthur vai explicar um pouco sobre a modelagem do sistema, a parte um pouco matemática do que foi feito nessa modelagem. Bom, a modelagem matemática do sistema, ela vai permitir que a gente entenda um pouco melhor o problema em si, né, e como que os autores, então, propõem um encaminhamento para algumas soluções possíveis, tá, que depois, solucionados, a gente espera, então, que seja possível implementar isso de alguma forma no mundo real, né. Então, a gente começa, então, com um arranjo esférico de microfones, tá? Que nada mais é do que uma esfera, onde na superfície dela tem um número J ali de elementos sensoriais, que no caso são microfones condensadores, por exemplo, tá? Que assumem uma determinada distribuição ali, que não precisa ser equidistante. E como a gente está falando, então, de um arranjo esférico, faz sentido que a gente coloque ele posicionado num sistema de coordenadas esféricas, tá? A gente costuma dizer que o centro do arranjo vai estar coincidente, então, com o eixo do sistema de coordenadas, e esse sistema ele é composto por três variáveis, né? Eu tenho o azimuth, que é a angulação na horizontal, eu tenho elevação, que é o ângulo na vertical, e eu tenho também o R, que é um raio ou uma distância euclidiana, tá? A partir do centro
do sistema de coordenadas, que também é o centro do arranjo, tá? Então, para eu saber a posição de algum microfone, por exemplo, na superfície da esfera, eu posso utilizar o raio da esfera e os ângulos de azimuth e elevação para posicionar o meu microfone ali em cima daquela superfície. Ou então, a minha fonte sonora, que vai estar em algum lugar no espaço além do raio dessa superfície, eu também posso utilizar um ângulo θ, um ângulo φ e uma distância euclidiana r para localizar ela no espaço. Pode passar? Se eu quiser traduzir isso, então, em coordenadas cartesianas, para qualquer tipo de equação que eu vá querer resolver, as coordenadas x, y e z, elas podem ser calculadas utilizando algumas relações trigonométricas simples ali, tá? Utilizando os ângulos φ, θ e também a distância. Isso vale tanto para os sensores, os microfones, como também para as fontes sonoras. Pode passar? Agora, considerando então um vetor psi, tá, de subíndice L, L vai ser sempre as fontes e J os sensores, tá? Onde eu tenho ali a direção de chegada, o que é isso, né? É só o θ e o φ que está relacionando, então, os sensores com a direção da onde vem a onda de pressão sonora que aquela fonte está provocando no meio, tá? Para calcular essa pressão nos elementos sensoriais, lá em cada um deles, eu posso fazer isso tudo de uma vez só, numa formulação matricial, tá? Onde eu tenho o quê? A matriz diretora, que é esse V em negrito aqui, multiplicado pela amplitude complexa das fontes sonoras, vai me dar, então, uma outra matriz que tem, então, a pressão sonora em cada um dos elementos do meu arranjo esférico, tá? A matriz diretora, ela fica, então, em função do número de onda, que a gente está vendo ali a equação dele, né, que é 2π vezes a frequência dividido pela velocidade do som no ar, multiplicada pela amplitude complexa das fontes sonoras. Pode passar? Aqui a gente está visualizando, por exemplo, um exemplo simples aqui, onde eu tenho uma fonte sonora, tá, no espaço, e ela está provocando, então, uma cena acústica, vamos dizer assim. Tem aqui uma onda plana com amplitude unitária vindo de uma determinada direção arbitrária, aqui 90 e 20 graus, tá? A gente está vendo a projeção disso no plano XY. Então, na primeira figura, você imagina que aquilo é como se fosse uma senoide no espaço, tá? E quando eu realizo essa simulação desse ambiente acústico, utilizando um determinado grau, né, uma ordem diferente, eu vou ter, então, uma resolução diferente daquele sistema ali. Então, na primeira figura, a gente está vendo para uma ordem 32, tá bem definido ali. Se eu vou reduzindo a ordem, a minha representação ela vai ficando mais pobrinha, né? Mas dentro daquele círculo que está aparecendo na figura do meio e depois na figura da direita, fica ali delimitado, então, a região onde existe a melhor representação, mesmo utilizando aí uma ordem baixa para representar essa cena aí. Pode passar? O que vai acontecer quando a gente colocar o arranjo no meio disso aí tudo? Ele vai interferir, né? Ele vai haver uma causa e efeito, né, entre aquele fenômeno acústico que está ocorrendo ali no ambiente. Eu vou colocar o arranjo, que é um objeto físico, ele vai interagir com aquilo, né? Então, a gente está vendo aqui 3 figuras, cada uma com um caso diferente, para uma esfera primeiro com raio de 1 metro, depois 3 metros e depois 10 metros. Né? No caso, 10 metros é a primeira figura aqui. Então, a gente observa que quanto menor for o raio do arranjo, menos ele vai interferir com a onda plana. Né? Então, conforme vai aumentando, vai se criando, então, uma espécie de uma sombra. Né? Alguns autores chamam de sombra acústica, isso que ocorre atrás da esfera, né, na direção oposta à direção de chegada da onda plana, que é, então, a interação que ela vai estar promovendo com essa onda que está incidindo nela. Pode passar?
Outra coisa que a gente precisa ter na mão, é uma ferramenta muito importante quando a gente fala de harmônicos esféricos, de arranjos esféricos, é a transformada de Fourier esférica, tá? Aqui a gente está olhando a transformada inversa, tá? O que ela vai fazer? De posse das funções de harmônicos esféricos, que é a matriz Y, e também dos coeficientes P, que são os coeficientes da transformada de Fourier esférica, a gente pode, então, calcular para uma ordem n, tá, a representação, então, da pressão sonora. Aqui a gente está trabalhando com variáveis discretas, né, então a gente está utilizando 2 somatórios, e o n, então, é o número máximo onde eu vou truncar essa representação. O ideal seria ir até o infinito, né, mas a gente não pode fazer isso. Então a gente escolhe uma determinada ordem e trunca a transformada e eu vou ter a minha representação, então, de volta da minha pressão sonora, uma vez que eu tenho os coeficientes e as funções da transformada de Fourier esférica e dos harmônicos esféricos. Transformada, a gente sabe, né, é um cálculo complicado para cacete, mas a gente consegue tabelar isso. Pode passar? Para quem nunca viu um harmônico esférico na vida, dependendo da ordem e do grau que você computa, os harmônicos esféricos eles acabam tendo uma forma diferente, tá? A gente está vendo aqui uma figura que vai representar, então, os harmônicos esféricos para a ordem 0 até a ordem 4, tá? 0, 1, 2, 3 e 4. E no lado a gente está vendo uma tabelinha que mostra, então, as funções de harmônicos esféricos para a ordem e graus variados, tá? Então a gente nota que no centro dessa tabela, quando a minha ordem é 0, vai ser sempre puramente real a função, e se eu for variando, então, a ordem e o grau, eu vou obtendo funções complexas, né? Onde na esquerda aqui está sendo representada, então, a parte imaginária dessas funções complexas, e na direita, então, a parte real. Pode passar. E a matriz diretora, né, que a gente falou que ela está em função do número de onda e da direção de chegada, mas e como é que calcula ela, né? Utilizando as funções de harmônicos esféricos, né? Então, tem a matriz Y, só que eu também vou precisar de uma outra matriz que está sendo chamada de B aqui, que ela está em função de algumas funções radiais que vão depender do número de onda e daquela distância da origem, tá? Que a gente estava comentando no início. Então, utilizando a equação 5, eu computo a matriz diretora. Pode passar. Matriz diretora, então. Se eu pegar o meu vetor de pressão sonora, multiplicar pela pseudo-inversa da matriz Y, que é a matriz das funções dos harmônicos esféricos, multiplicada pelaquela matriz B, que a gente estava vendo no slide anterior, eu vou obter, então, a decomposição em harmônicos esféricos, que vai me dar, de volta, um vetor, tá, de ordem n e grau m, que são, então, os coeficientes da densidade de onda plana no domínio dos harmônicos esféricos, tá? Esse é um dos domínios onde vai estar sendo trabalhada a solução do problema. Pode passar. Aplicando, então, a transformada de Fourier de tempo curto, eu posso, então, representar novamente aquele vetor, só que agora, em vez de estar representando eles apenas em harmônicos esféricos, eu vou estar tendo índices tanto de tempo como de frequência, tá? Que a transformada de Fourier de tempo curto é o quê? Você fatia o sinal em janelas pequenas, tá? E assume que naquele intervalo pequeno a energia da transformada é estacionária, tá? E aí você faz a transformada e obtém ali, então, a amplitude e a fase ali para uma determinada janela de tempo, tá? Então, o índice tal e o índice ni são os índices de tempo e de frequência, e a função de densidade de onda plana, que é o segundo domínio onde vai estar sendo trabalhada uma segunda possível solução para esse problema, é calculado, então, utilizando a transformada de Fourier esférica inversa, que a gente estava vendo agora há pouco, e ela acaba representando, então, o meu vetor não apenas com índices de tempo e de frequência, mas também com índices de direção, tá? A direção, no caso, a posição dos microfones no arranjo esférico, tá?
Pode passar. A gente vai, então, olhar os métodos propostos, mas antes, pode passar o slide? Eu quero só exemplificar um pouco, que eu falei da transformada de Fourier de tempo curto, às vezes a pessoa nunca teve contato com isso antes, como é que fica um sinal de áudio representado com transformada de Fourier de tempo curto? Essa imagem aqui superior esquerda, ela é um áudio de fala representado utilizando transformada de Fourier de tempo curto. O que acontece quando eu aplico a transformada? Falei que a gente fica com dois índices, né, um de frequência e um de tempo. Isso acaba gerando uma superfície, tá? Mas é uma superfície que, se eu ver ela em 3D, eu não vou conseguir entender nada. Então, a gente costuma, então, visualizar ela no plano XY, onde eu tenho frequência na vertical e tempo na horizontal, tá? E aí a amplitude da minha transformada, eu traduzo numa escala de cores, tá? Então, a gente consegue ver os harmônicos em função do tempo. Basicamente, é isso que a gente está visualizando. E na primeira imagem ali, a gente está vendo um sinal de fala limpo, tá? Seria o cenário ideal. Captei o sinal, não tem ruído nenhum, tá limpinha a fala, tá? Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece, né? Quem já tentou gravar alguma coisa em casa sabe que sempre tem um ruído do ar-condicionado, um ventilador, uma torneira aberta, qualquer coisa assim, que vai corromper aquele sinal de interesse, tá? E é isso que a gente está vendo na figura ao lado, na figura de cima à esquerda, tá? A gente está vendo o mesmo sinal de fala corrompido por uma mistura ruidosa, tá? É geralmente isso que eu tenho de posse e eu quero chegar no sinal limpo, né? Eu quero inverter esse processo de adição de ruído. Então, o que é uma máscara? A máscara nada mais é que um filtro em duas dimensões. Esse é um termo que vem do processamento de imagens. A gente está acostumado a falar de filtragem no domínio do tempo, mas quando a gente fala no domínio do espaço, ganha-se então a terminologia de máscara. Mas máscara é a mesma coisa que filtro, tá? Então a máscara ela vai ser uma matriz, que aqui a gente está vendo nessa figura escura aqui, preto e branco, uma máscara binária, uma máscara qualquer, que eu peguei de um exemplo aqui de mascaramento de sinais de áudio, de um livro de mascaramento, sobre mascaramento de sinais de áudio, e o que ela vai fazer? Ela vai modelar o ruído. Então, se eu tenho um modelo do ruído, eu inverto esse modelo e faço a filtragem inversa. Então, eu recupero o meu sinal de interesse através da multiplicação da máscara pelo sinal corrompido. E aí é o que a gente vê na última figura, que é o sinal, então, limpo, depois do mascaramento, só que nota que não está igual à primeira figura, né? A gente limpou o ruído, mas a gente perdeu também alguma informação que era interessante, alguma informação que pertencia ao sinal original. E é por isso que a gente chama a saída do mascaramento de uma estimação do sinal original, que a gente sempre vai acabar tendo um erro entre essas duas coisas, tá? Então, só a título de exemplo, isso aqui. O que os autores propõem é utilizar o mascaramento de Wiener, tá? Wiener é um cara que bolou uma teoria de filtragem inversa nas telecomunicações que funciona da seguinte maneira. Toda vez que você tem um transmissor e um receptor, o meio vai distorcer o sinal entre essas duas coisas, tá? E como é que eu faço, então, para recuperar um sinal distorcido, sendo que eu não conheço ele como ele era lá na origem? Ora, eu modelo, então, esse meio, tá, assumindo que ele é invariante no tempo, inverto a função de transferência dele e chamo isso, então, de filtragem inversa. Só que a filtragem de Wiener, o mascaramento de Wiener, até existe para sistemas multicanais, que é o nosso interesse especial aqui, tratando de áudio espacial, mas o que é mais conhecido mesmo pelo público é em um canal só, tá? Então, aqui a gente vai estar abordando o mascaramento de Wiener no domínio do espaço, aplicando eles, então, na função de densidade de onda plana em dois domínios, né? No domínio dos harmônicos esféricos, no domínio da função de densidade de onda plana, e depois a gente vai olhar um método de referência que usa beamforming associado ao mascaramento de Wiener. Tá? Pode passar. O mascaramento de Wiener, então, ele pega aquela mesma formulação do problema que a gente viu no início, e ele separa, então, o sinal, aqui a gente está vendo a equação da pressão sonora de novo, onde eu tenho duas componentes, tá? Uma componente que é o meu sinal de interesse e uma componente que é o
ruído, tá? Então tem a mesma coisa, ele é a matriz diretora vezes a amplitude complexa das fontes, tá? Só que uma fonte é a fonte de interesse e a outra não. Pode passar? O que vai acontecer, então, quando eu representar essa onda utilizando os coeficientes da densidade de onda plana, então, é a mesma coisa que a gente teve ali para a equação da pressão. A gente vai acabar tendo um vetor, com um sobrescrito D de desejado, o outro com sobrescrito U de undesired, né, do inglês. E aqui, então, é um dos domínios, né, utilizando a transformadora de Fourier de tempo curto, que vai me dar, então, essa associação desses dois sinais, também com os índices de frequência e de tempo da transformada de Fourier de tempo curto. Pode passar. A função de PWD, então, utilizando a transformada de Fourier esférica inversa, ela vai ficar como na equação 13 aqui, que é a mesma coisa que a gente viu no slide anterior, só que a gente vai estar adicionando mais um índice aqui, que é o índice φ, que é o índice da posição dos sensores, tá? Pode passar. Tem a representação, então, nos dois domínios, tá? O que os dois autores propõem, então? São dois métodos de mascaramento, um em cada domínio, e aí depois a gente vai falar, então, do método de referência. O primeiro método é esse TFSH aqui, que é no domínio dos harmônicos esféricos. Como é que funciona, então, a computação dessa matriz, né, dessa máscara? Ela é uma matriz que vai ter uma matriz diagonal, tá? Onde eu calculo instantaneamente a SNR, isso é relação sinal-ruído. Eu vou calcular a SNR levando em consideração o sinal que eu estou querendo filtrar e o ruído. Uso essa SNR para calcular os elementos da diagonal da matriz, tá? E depois, como é que eu recupero o meu sinal? Como é que eu calculo a estimação do sinal de interesse? Simplesmente eu multiplico a matriz pela representação do sinal, utilizando lá os coeficientes no domínio dos harmônicos esféricos. Sempre que a gente falar de estimação, a gente vai ter um chapéuzinho, então, em cima do vetor ou da matriz que a gente está fazendo o estimador dela. Pode passar? A outra matriz, então, é no domínio da densidade de onda plana, e a única coisa que vai mudar, então, é o vetor que a gente está usando para calcular a relação sinal-ruído. Aqui a gente está calculando, utilizando, então, além dos índices de tempo e frequência, também o índice de posição, tá? Q maiúsculo, então, seria o número de microfones que tem no meu arranjo esférico. Então, calculo a SNR, coloco ela na equação da máscara, tendo a matriz da máscara, então, eu multiplico ela pela representação da onda sonora no domínio da densidade de onda plana e obtenho, então, o meu estimador do sinal de interesse limpo, então, vamos dizer assim. Pode passar? Bom, e o método de referência? Então, o método de referência ele havia sido proposto anteriormente por um dos autores, tá? E ele utiliza duas etapas. Ele é um pouco mais complicado que os dois métodos propostos e, como a gente vai ver, ele não tem assim a mesma eficiência por um certo viés aí. O que acontece? A gente usa um beamformer, o que é isso? É um formador de feixe, né? Ele, assim como a gente tem em antenas a possibilidade de apontar a receptividade dela para uma determinada direção, como a gente está tratando aqui com o microfone, sendo os elementos sensoriais, a gente pode realizar a mesma coisa também, né? A gente pode buscar, promover uma direcionalidade da captação desse arranjo esférico. A saída dele está sendo denotada aqui pelo vetor y, tá? E a visada dele, ou seja, para onde que ele está olhando, é então esse ômega com o subscrito S, tá? Claro que eu vou ter então uma visada diferente para a fonte de interesse, que nesse caso aqui eu tenho que saber ela de antemão para poder apontar o meu feixe, e também vou ter a componente do sinal indesejado, tá? Pode passar. Aqui eu quero só dar um breve exemplo aqui, que eu tirei de um livro sobre arranjos de microfones, tá? A gente está vendo aqui no plano XY também, tá? Então, como é que funciona o feixe?
O feixe, ele é como se fosse um desses lóbulos maiores aqui. Digamos que a minha fonte de interesse está a 90 graus, falando só na horizontal, né, já que a gente está olhando no plano XY aqui. Eu vou mudar a configuração dos meus sensores ali de uma forma, então, a promover uma direção de feixe em algum ângulo, tá? Que nesse caso aqui é o 90, só que quem já trabalhou com arranjo de antena ou arranjo de microfone sabe que não é tão simples assim, né? A gente sempre acaba tendo uns lóbulos indesejados na hora de formar o feixe, geralmente fica na direção oposta, e alguns secundários ali, menorzinhos, em algumas direções diferentes ali, que não são a direção de interesse. Mas aí a gente olha na figura do meio aqui, o que isso acaba promovendo? O nome disso é filtragem espacial, né? Eu aponto no espaço para onde eu quero captar a minha informação e acabo, então, promovendo uma atenuação do ruído que está nas outras direções todas, que não é a direção do feixe. Esse que a gente está vendo na figura do meio ali, onde no 90 graus ali eu tenho a máxima intensidade de recepção do sinal, e fora dele começa a diminuir, né? Até que aqui no 0 grau, no 180, por exemplo, fica bem azul ali, que seria a atenuação de aproximadamente ali menos 40 dB. E isso, então, promove uma melhor relação sinal-ruído. Então, na direção de interesse, eu vou ter ali, como na última figura ali, nos dois gráficos, o de cima está mostrando, então, o sinal que eu estou captando de interesse, e o de baixo, então, está mostrando a atenuação fora daquela zona do feixe, tá? Pode passar. A segunda etapa, então, do método de referência, depois que eu apliquei o beamformer, é o mascaramento de Wiener, tá? Que então eu vou estar usando a SNR instantânea do beamformer, tá? Aí, no numerador aqui então é a fonte desejada, que está na direção do beamformer, e no denominador está tudo que está fora, né? Calculo isso, coloco na equação da máscara, multiplico a máscara pelo sinal corrompido e tenho de volta uma estimação do meu sinal de interesse. Pode passar? Então, esses são os dois métodos propostos de método de referência, beleza? A última etapa, então, é a reprodução binaural, né? Como é que eu transformo isso de volta naqueles níveis de pressão sonora que estariam chegando na orelha de uma pessoa? Pode passar? Então, aqui eu estou apenas exemplificando o que a gente está fazendo no fim das contas, né? Porque a gente começou com um arranjo esférico, captou o sinal, gravou, depois aplicou ali algumas transformadas, mudou para um domínio, para outro domínio, e aí nesses domínios a gente fez, então, um processamento, né? Uma manipulação dos dados. No caso, a gente fez uma filtragem para aprimoramento da fala, e aí você tem que trazer isso de volta para o domínio inicial, né? Fazer a transformada inversa e fazer a decodificação para reproduzir isso, ou utilizando um arranjo de caixas de som, ou utilizando fone de ouvido. Pode passar? Para fone de ouvido, que é o que vai acontecer aqui na análise subjetiva que eles fizeram, você vai precisar das chamadas HRTFs, né? O que é isso? É a função de transferência com relação à cabeça. Isso geralmente são várias funções, né? Sempre são várias funções onde eu vou estar relacionando as características espaciais daquela cena auditiva que eu estou tentando emular com as características antropométricas do indivíduo que está escutando ali, tá? Então, quanto mais parecidas essas funções de transferência forem com as características do indivíduo que vai escutar, no fim, essa renderização, melhor. E isso, então, é feito através da equação 25, onde eu calculo a pressão sonora nas orelhas esquerda e direita, através do quê? Das minhas HRTFs multiplicadas pelo vetor de coeficientes que está representando o meu áudio, tá? Pode passar. Aqui, então, a gente tem um fluxograma que exemplifica isso de forma um pouco melhor, tá? Onde eu vou ter não apenas o áudio que eu quero convoluir com essas HRTFs,
Mas eu também vou ter, então, as informações da posição da fonte sonora na cena acústica original, os parâmetros antropométricos do indivíduo e possivelmente também algum tipo de informação dinâmica, né, como, por exemplo, o head tracking, para eu saber para onde que a pessoa está apontando a cabeça na hora que ela está com fone de ouvido. Se fosse um arranjo de caixa de som, isso não teria problema, mas quando eu estou com fone de ouvido, se é para eu escutar olhando para uma determinada direção e eu faço assim, eu já mudo a representação, né? Então eu tenho que ter essa informação no meu fone de ouvido, de alguma forma, para ir adaptando a reprodução em tempo real. Pode passar. E aí, então, para reproduzir isso de forma binaural, o Rafael, então, propôs essa equação 26 aqui, que nada mais é do que uma realização com variáveis discretas daquela integral que a gente viu agora há pouco, tá? Truncada para uma ordem n, e o meu vetor, então, é aquelas estimativas que a gente tinha calculado utilizando as máscaras, multiplica, então, pelas funções de transferência com relação à cabeça, e eu promovo, então, a pressão, então, sintetizada nos ouvidos, nas orelhas do ouvinte, tá? Isso, a equação 26 é para os métodos propostos, e para o método de referência a gente tem a equação 27, que aí devido à saída monaural do beamformer, eu teria então que duplicar o sinal estimado para depois então multiplicar ele pelas HRTFs. Pode passar? Bom, e para avaliar isso, tá? São duas métricas, basicamente, que eles estão propondo para avaliar de forma objetiva, depois o Douglas vai falar da avaliação subjetiva. Mas para avaliar de forma objetiva, pode passar. As duas métricas básicas são a relação sinal-ruído, em primeiro lugar, tá? Que então é o ganho que vai estar sendo promovido, tá? Esse aqui, então, eu vou estar utilizando o sinal depois de aplicar a transformada inversa, né, a STFT inversa, que vai me dar o sinal no domínio do tempo, para poder calcular, então, a energia do sinal desejado e do indesejado, e o ganho que vai se traduzir pela SNR. Pode passar? O ganho que vai estar sendo promovido, então, ele usa no numerador aqui a pressão após a aplicação da máscara, para o sinal de interesse, né? E no denominador ele vai estar usando o ganho, no caso a pressão antes, né, da aplicação do mascaramento. Então eu quero saber o que melhorou, né? Qual que foi o ganho na nitidez daquele sinal de interesse que foi provocado utilizando um mascaramento ou outro. Tá? Pode passar. E por fim, a última métrica é a relação sinal-distorção, onde eu vou estar utilizando o erro quadrático. Tá? O que é isso? Eu pego, como eu já tenho conhecimento do sinal de antemão, né, do sinal de interesse, eu calculo a diferença, né, entre o sinal que foi estimado e como é que ele era originalmente, e calculo de novo uma relação de ganho entre esses dois sinais, que é essa equação número 30 aqui, que é a relação sinal-distorção. Beleza? Dando sequência, eu vou falar um pouco sobre a avaliação de desempenho desses métodos, que é a avaliação objetiva e a avaliação subjetiva. Então, primeiro, eu trouxe uma analogia sobre o que foi feito. A figura da esquerda aí é a figura do Cassino de Monte Carlo, porque o autor propõe utilizar simulações de Monte Carlo, que busca fazer previsões futuras em simulações. E a segunda imagem é uma imagem ilustrativa de uma gravação em um ambiente reverberante. Por que é um ambiente reverberante? Ele faz simulações desse tipo de ambiente com dimensões diferentes, com várias posições, com a fim de gerar os dados para a simulação de Monte Carlo. Então, ele realizou 1.728 simulações e
para que seja possível realizar simulações, tem um método de imagem que é proposto por Allen e Berkeley, que é altamente utilizado, que ele propõe fazer simulações acústicas de pequenas salas. Ele trabalha com coeficientes harmônicos e séricos de ordem 4 e 36 amostras. A ideia dele trabalhar com esse tipo de ordem, quarta ordem, em 36 amostras, seria a viabilidade de trabalhar com algo que seja de mercado, por exemplo, o arranjo da Gainmic com 32 microfones, e até ele cita esse tipo de arranjo, que pode, então, esse tipo de trabalho dele pode ser utilizado utilizando algo que já existe em mercado, então ele não quis extrapolar a ordem e fazer algo fora de que não seja usual. Além disso, ele tem aquela equação 19 que o Arthur falou, que mostra a máscara. Então, essa máscara, para análise de desempenho, foi calculada com 36 direções. E essas direções, está no vetor φ, elas são quase uniformes, não são espaçadas igualmente. Então, ele mantém uma certa uniformidade, é pouca, mas entre as posições de direções desses microfones. O próprio vetor φ, ele não tem a direção de chegada do sinal desejado. Então, ou seja, o arranjo de microfone, aquele vetor onde que está as direções, ele não conhece a direção onde estão as fontes desejadas e o ruído. E após ele representar os sinais desejados, que seria o A e o sinal indesejado, no domínio da STFT, ele aplica um generamento de Raman com um comprimento de 512 amostras, com um overlap de 50%, que é aquela substituição, a FFT com comprimento de 512 amostras, e a frequência de amostragem em 16 kHz. Então, além dele fazer esse tipo de análise para gerar o sinal, ele tem que criar o sinal que vai ser apresentado pela HRTF, que ele vai analisar também de forma objetiva. Então, ele utiliza o banco de dados de HRTF deste manequim, que é o Newman KU100, e então ele já tem 2 tipos de HRTF lá, que são uma curta e uma larga e uma curta, mas ele utiliza esse tipo de HRTF, que é também bastante conhecido, é um sistema que é vendido no mercado, e tem esse esquemático da cena acústica, ou seja, a gente trata de ES como que seria a fonte desejada, então podemos ter a ORD, que seria a distância da fonte desejada até o centro da posição de escuta, ao centro da posição do arranjo onde foi gravado, o N, que seria o noise, o ruído, e você tem o RU, que seria a distância do ruído até a posição de escuta, o ângulo de direção, que é o φD, e o φU, que seria do sinal desejado e do sinal indesejado, e com esse tipo de informações ele consegue gerar várias combinações diferentes para criar simulações. Então, o que ele fez? Ele utilizou 4 declarações disponíveis desse TEMIT, é um corpus que tem falas de homens e mulheres. Então, ele tem 4 declarações diferentes. Ele alterou a relação sinal-ruído de entrada, variando de menos 10, 10 e 10 dB. Ele utilizou 6 tipos de ruídos. Esse ruído está naquele freesound.org, está disponível esses ruídos lá. Então, ele utilizou o ruído de torneira, ruído de ar-condicionado, liquidificador, ventilador. Ele gerou em MATLAB ruído rosa e ruído branco. Ele utilizou simulação de 2 salas com dimensões 8 por 5 por 3. Essa sala tem um tempo de reverberação T60 em 0,7 segundos. A distância crítica do campo sonoro seria 0,74 metros, 74 centímetros. E o arranjo sérico, que a gente chama de posição 0, está posicionado entre 2 metros de altura, 2 metros de distância, 2 metros de distância de uma parede, 2 metros de distância da outra, e também a 1,70 m de altura. A segunda sala também tem 4 metros por 3 por 3,
um tempo de reverberação menor, a distância crítica também, nesse caso, acaba se tornando menor pelas dimensões da sala, e o arranjo esférico é posicionado a 1 metro de uma superfície, 1,5 metro da segunda superfície, e também a 1,7 metros de altura. E ele propõe 4 distâncias disponíveis para os sinais, tanto o sinal desejado quanto o sinal indesejado, que seria a 50 centímetros, tanto o desejado quanto o indesejado. Depois ele afasta o sinal desejado para 2 metros e mantém o indesejado a 50 centímetros. Depois ele faz o inverso, mantendo o sinal desejado a 50 centímetros e o indesejado a 2 metros. E, posteriormente, ele afasta os 2 sinais a 2 metros de distância cada um, em relação ao marco zero, que seria o centro do arranjo esférico de microfones. Esse tipo de análise é interessante, porque o primeiro caso, em ambas as salas, o arranjo esférico e as fontes estão dentro da distância crítica. E no último caso, seria o caso com 2 metros, tanto a fonte desejada com o ruído estão em distância, depois da distância crítica. Isso influencia um pouco nos resultados. Então, a primeira avaliação que ele fez, ele pegou a média de todas as simulações de Monte Carlo, ele somou todas elas, pegou a média de todas e gerou esses gráficos. Que agora, o que eu fiz? Eu defini, avaliar um pouco sobre o método no domínio espacial, que é o Time Frequency Space, e o método no domínio de harmônicos esféricos. E o beamforming eu vou deixar para uma avaliação posterior, depois eu explico o porquê, mas o que é possível destacar? Que as medianas de todos os métodos, em ambas as medições, têm uma significância P menor do que 0,05, então é uma significância alta essa relação, então pode se destacar. E na soma desses métodos, foi possível observar que o método de domínio espacial, ele teve valores entre 2 a 3 decibéis acima do valor do domínio de harmônicos esféricos, considerando tanto a relação sinal-ruído quanto a relação sinal-distorção. E isso quer dizer o quê? Que o sinal no domínio espacial distorce menos o sinal e atenua melhor o ruído. Isso foi uma conclusão proposta pelo próprio autor. Mas é interessante analisar isso também de forma separada, ou seja, analisar com distâncias separadas das fontes em relação ao arranjo de microfone. Então, é proposto uma segunda análise, onde eu trago como destaque os casos onde a distância está a meio metro, tanto da fonte desejada quanto a indesejada, e o caso o extremo, onde está colocado a 2 metros, tanto a fonte desejada quanto a indesejada. É importante ressaltar que, nesse primeiro caso, a distância crítica está depois das fontes, e aqui a distância crítica está antes da fonte. Então, torna-se possível realizar uma análise onde o sinal no domínio espacial, de relação ao sinal de distorção e em relação ao sinal ruído, se torna melhor para o domínio espacial do que o domínio em harmônicos esféricos, tanto para todas as dimensões. Mas no caso em que as fontes são posicionadas após a distância crítica, ou seja, as fontes estão num ambiente mais reverberante e então possuem mais informações de reverberação captada pelo microfone, o método de harmônicos esféricos se torna também parecido com o método no domínio espacial, ele se torna mais eficiente. Então, as medianas desses métodos, tanto do TFS, ele é significativamente maior do que a mediana do método em harmônicos esféricos, então é um P menor do que 0,05, e nesse caso, o método no domínio espacial, ele se tornou com valores entre 4 a 5 decibéis mais altos do que no domínio harmônico esférico, no caso da distância
próximo ao microfone das fontes, e isso mostra superioridade nesse caso. Porém, no segundo caso, essa diferença foi menor, ou seja, o método utilizando harmônicos esféricos em ambientes mais reverberantes, com as fontes mais afastadas, entre a distância do microfone e as fontes, ele se torna também válido, ou seja, ele se torna também útil para esse tipo de serviço de processamento. Aí o Beamforming, o porquê que eu não falei dele? Ele se mostrou altamente eficiente no caso da relação sinal-ruído, do ganho de relação sinal-ruído. E o porquê que isso ocorre? E ele tem um que ele consegue destacar uma direção principal, ou seja, o ponto de observação em relação ao restante do ambiente. Porém, o que ele acontece? Ele atenua os ruídos residuais, que são os ruídos que trazem informação do sistema, do ambiente espacial. Ou seja, ele teve um desempenho bem superior aos outros métodos quando a função dele é atenuar o ruído. Porém, ele foi bem inferior, você pode ver na relação sinal-distorção, onde ele perde bastante informações do campo sonoro. Então, ele perde bastante informações de sinais que, no caso desse trabalho, seriam sinais desejados. Além dessa avaliação baseada em sinal-distorção e sinal-ruído, é interessante avaliar os ruídos residuais, ou seja, alguns ruídos que possam trazer informações importantes para aquele tipo de sinal, aquele tipo de gravação, como ruídos de tráfego, alguns ruídos de impacto, por exemplo, que deseja preservar em relação ao que vai ser utilizado. Então, como medidas desse tipo de análise para o ruído residual, ele utilizou a correlação de tempos de sinais entre a orelha direita e esquerda e a diferença de intensidade entre a orelha direita. Então, essa representação de correlação, a gente fala que é a diferença interoral de tempo, ITD, é conhecida ITD, e ela contém informações importantes até, segundo o autor, no caso da análise dele, até 1500 Hz. Acima desses 1500 Hz, a gente usa a análise com a diferença de intensidade de chegada no ouvido. Então, as informações importantes acima de 1500 Hz. Então, ele trabalha com a aplicação de 2 filtros, o primeiro em cima do IACC, em função do tempo, o tempo de chegada nos ouvidos, que trabalha entre 100 Hz a 1500 Hz, e um segundo filtro que trabalha com 1500 Hz em diante, em frequências acima de 1500 Hz. Posteriormente, ele faz um cálculo de média entre toda a banda de frequência para poder fazer esse tipo de análise. A primeira análise de destaque, ele faz o quê? Ele pegou também a média de todos os resultados e fez aquela avaliação da simulação de Monte Carlo. E é importante mostrar que o sinal de UTFS se mostrou um pouco mais baixo do que o sinal para harmônicos esféricos. É uma análise futura depois, e essa diferença de relação entre a diferença o P é menor do que 0,05 em relação aos outros 2 métodos. Você pode ver que ele está um pouquinho fora do padrão dos outros 2 métodos, e segundo o autor, ele acha que esse método no domínio espacial, que é o Time Frequency Spatial, um domínio, ele pode preservar melhor os cortes no ruído espacial, ou seja, ele mantém, ele tem essa diferença menor de níveis nas orelhas, mas ele preserva mais informações dos ruídos residuais. Isso a gente vai conversar um pouco na conclusão sobre isso. E ele resolveu fazer o quê? Fazer uma análise separada para cada um dos ruídos presentes. É visível nos 2 gráficos aqui que o domínio espacial também teve
uma intensidade de ruído de diferença menor, tanto em todos os casos. Porém, o que foi interessante destacar nesse tipo de análise é que, tanto para o ruído de ventilador quanto para o ruído da torneira, ele teve a mediana praticamente igual aos outros métodos. Então, ou seja, o método utilizado no domínio espacial, ele pode ser eficiente, ele funciona para alguns tipos de ruídos, mas ele se mostra não tão eficiente para outros, ou seja, ele é susceptível ao tipo de ruído que você quer atenuar no domínio espacial. Ele não funciona de maneira genérica. Então, acho que isso é o que é importante destacar nesse tipo de análise. E, posteriormente, como ele chegou naquela conclusão do tipo, a máscara funciona em alguns ruídos, não funciona em outros, ou seja, o método em harmônicos esféricos atenuou um pouco mais os ruídos residuais. Se isso é bom ou se não ele decide fazer uma análise subjetiva. Por quê? Para ver o que a pessoa percebe e não só trabalhar com análise objetiva. Então, o que ele fez? Ele conduziu testes de audição, né, buscando aprofundar os métodos propostos. E qual seria a ideia desse teste? A capacidade daqueles métodos em preservar a informação espacial, além de aprimorar a fala. Então, no primeiro teste, ele dividiu em 2 tipos de testes. Foi uma fala feminina, tem naquela tabela que eu mostrei anteriormente. Ele utilizou a relação sinal-ruído de entrada em 0 dB. Ele gerou sinal com a primeira sala, que é aquela sala com dimensões maiores. E a posição onde foi colocada as fontes foi 120 graus a fonte desejada e 60 graus a fonte com ruído indesejado. E ele testou para os 2 extremos, as fontes com distância próxima ao arranjo e as fontes com distância mais distante do arranjo. Por quê? Foi os 2 métodos onde teve divergências no método de harmônicos esféricos. Então, ele utilizou algumas recomendações da União Internacional de Telecomunicações, que é essa norma BS 1534.1, e gerou 5 tipos de sinais binaurais. O que seriam esses sinais? Primeiro, seria um sinal de referência, onde tem somente o sinal desejado. Segundo, o sinal gerado aplicando o método no domínio espacial. O terceiro, o método gerado aplicando o método de mascaramento no domínio de harmônicos esféricos. Ele também comparou com o método de referência, que seria o método beamforming. E depois o que ele chama de âncora, que seria o pior das hipóteses. Ele calculou o sinal utilizando os harmônicos esféricos de ordem 0, ou seja, aquele sinal que está no centro do arranjo, seria um sinal que não contém informações espaciais. E, com isso, ele reproduz isso para todos os ouvintes e faz uma análise. Como que ele fez essas análises? Ele utilizou o software MATLAB, acho que não vem ao caso entrar em detalhes. O fone de ouvido foi o AKG K702. Foram utilizadas 16 pessoas que ele diz que tem audição normal. E como a norma BS 1534 recomenda utilizar esse método de Musha, que é um método que usa uma escala de 0 a 100, ele precisou colocar 2 telas diferentes para que as pessoas avaliassem os 2 tipos de sinais propostos. E, além disso, ele cita esse autor, que é esse Lindahl, que propõe métodos de como avaliar sinais espaciais, ou seja, como podemos fazer testes subjetivos para avaliar quanto à espacialidade de um sinal qualquer. Então, ele busca que a pessoa avalie o sentido de externalização, ou seja, ele cria uma nota de escala de 0 a 100, a questão de localização, envelope. Ele fala em noise-like artifact, seria um artefato barulhento, ou um artefato de ruído, e também em relação à distorção, ou seja, os ouvintes respondem um questionário que estão nessas 2 telas,
uma do lado da outra, esse método de Murcha, e responde esse tipo de questionário. É interessante que ele, antes de todo o procedimento de análise com as pessoas, ele fez um tipo de treinamento. Ele mostrou tudo que seria feito, o que seriam os áudios, explicou tudo para cada um dos ouvintes e para que eles não tivessem qualquer tipo de distração durante os testes. É importante que na cena acústica 1, que foi onde a fonte sonora está mais próxima e o ruído está mais próximo do microfone, os sinais tiveram diferença por P menor do que 0,05, é uma diferença significativa. A mediana do método no domínio dos harmônicos esféricos ficou em 23,05, que é um valor bem menor do que a mediana no domínio espacial. Você pode verificar que ele ficou bem próximo do ruído de referência, e o ruído no domínio harmônico esférico ficou bem mais baixo, que é quase perto do mínimo, do pior caso. O Biforme ficou com a mediana em 0,49, comprovando aquilo que os testes objetivos mostraram, que tem esse mesmo tipo de configuração, ele melhor um pouco. E é notável também que na cena acústica número 2, que seria essa cena, esse tipo de referência, ou seja, o domínio espacial e o sinal de referência ficaram bem próximos, não tiveram tanta relevância estatística de diferença entre os dois. Os dois domínios espaciais também, tanto o domínio espacial com o domínio no domínio harmônicos esféricos, também tiveram uma relevância muito baixa, então eles ficaram com sinais parecidos, porém, há diferenças entre o sinal de referência e o sinal em harmônicos esféricos, o harmônico esférico subiforme e os outros testes, ou seja, são referências com P menor do que 0,05, que merecem destaques. E nesse caso da segunda cena, é notável que tanto o método com domínio espacial, com o domínio em harmônicos esféricos, eles ficaram com medianas bem altas, ou seja, ele também mostra o que os testes objetivos dizem, que quando o ambiente é mais reverberante e as distâncias entre as fontes estão mais longe do microfone, o método baseado em harmônicos esféricos também é eficiente. Então, além desse tipo de análise, ele quis validar os métodos dele. Então, ele fez uma análise de variância bidirecional dos resultados. Ele buscou aqui examinar os efeitos dos métodos de processamento, das cenas acústicas e a interação entre eles. Então, ou seja, ele fez uma questão da variância entre os métodos de processamento, que deu uma variância entre P menor do que 0,01. As cenas acústicas, a variância também foi significativa, P menor que 0,01, e a relação entre eles, o P é menor que 0,05. O que sugere isso? Que os participantes classificaram esses métodos de forma diferente. E essa avaliação subjetiva também mostra que o método no domínio harmônicos esféricos é sensível em relação à distância das fontes, ou seja, se as fontes estiverem afastadas, depois da distância crítica, ele se mostra mais eficiente. Depois do teste da avaliação subjetiva 1, ele propôs um outro teste, que é em relação à capacidade daqueles métodos em preservar os ruídos residuais, ou seja, aqueles ruídos que a gente quer que se mantenha no sinal para preservar a espacialidade dele. Então, ele também utilizou uma sala feminina com relação ao sinal ruído zero. As dimensões da sala foi a primeira sala também, que utilizado no tipo de análise subjetiva. A distância, a posição das fontes de um sinal desejado e indesejado foi 120 graus e 60 também. Ele utilizou o arranjo de microfone na distância mais próximos, que fica antes da distância crítica, e ele variou apenas os ruídos. Ele colocou um ruído branco e um ruído de ventilador. Ele gerou sinais binaurais em cada uma das cenas, ou seja, ele criou um sinal de referência, que é aquele sinal gerado com ruído sem processamento. É importante notar que, nesse caso, ele não tem o sinal desejado. Ele
gerou apenas o sinal com ruído. Então, ele colocou o ruído sem processamento no sinal, que seria a referência, ou seja, seria o ambiente em si, apenas, sem a fala. Ele utilizou o sinal de ruído gerado o sinal residual e aplicado no método do domínio do harmônicos esféricos e no domínio espacial, e o sinal âncora, que é o sinal da fonte do ruído, que seria o pior sinal, mas ele sabe a localização onde foi aquela fonte, ou seja, você sabe de onde você quer cancelar aquele ruído. Então, o primeiro sinal de referência seria como se fosse um ambiente ruidoso, sem qualquer processamento, ou seja, você tem todo aquela informação de espacialidade. E o último, que seria a âncora, o pior sinal, seria você saber um local específico aonde está aquele ruído, e você quer anular aquele ruído para influenciar o sinal desejado, que seria a fala. Só que nesse caso, nesse teste, ele não colocou a fala. Ele também utilizou o mesmo sistema, utilizando o MATLAB e o fone de ouvido AKG, K702. Utilizou as mesmas 16 pessoas, as duas telas, conforme aquela recomendação. Só que é o seguinte, a pessoa tinha que avaliar os sinais propostos, ou seja, ele avaliava o sinal no domínio espacial, no domínio harmônico esférico, e o sinal âncora, baseado no sinal de referência, ou seja, ele ouvia o sinal de referência e comparava com os outros 3 sinais. E ele dava uma nota de escala de 0 a 100, onde ele tinha como critério de avaliação era a direção de chegada daquele ruído. Ele tinha que saber de onde está chegando aquele ruído. Os participantes também tiveram um treinamento antes de fazer os testes, e os resultados foram bem parecidos com a avaliação também objetiva. Você pode reparar que na cena acústica número 1, o domínio de harmônicos esféricos se mostrou com um nível maior em relação a ruídos, ou seja, teve mais ruídos, do que em relação ao domínio espacial. E na segunda cena, que a gente alterou só o ruído, aqui não seria o ruído branco e o ruído de ventilador. O interessante é que a análise no domínio harmônico esférico manteve praticamente próximo a 80, aqui a mediana 80,5 e aqui 81, ou seja, não teve tanta alteração, mas a filtragem no domínio espacial teve uma grande alteração, ele subiu a mediana de 36,5 para 55. Isso leva o que a gente observou na avaliação objetiva, que esse tipo de método é susceptível ao tipo de ruído apresentado, mesmo utilizando uma avaliação subjetiva. Então, esses resultados são parecidos, mas esse método apresenta preservar melhor a direção de chegada do ruído, segundo os ouvintes, do que o método baseado em domínio espacial. Ele também fez aquela análise de variância bidirecional dos resultados, buscando examinar os efeitos de processamento de cenas acústicas e interação entre elas. Então, ele fez análise tanto do método de processamento, como das cenas acústicas, e a interação entre eles. Todos eles tiveram essa variância P menor do que 0,01. E o que sugere isso? Que os participantes classificaram os métodos de forma diferente. Então, o método no domínio espacial foi avaliado mais alto na cena 2 do que na cena 1, explicando a significância entre os métodos de processamento e as cenas acústicas, ou seja, ele teve a diferença significante que você mudou a cena, então isso foi perceptível no teste subjetivo. Ele mostra a dependência desse método baseado no domínio espacial em preservar essa direção de chegada, mas ele depende muito do tipo de ruído que está sendo analisado, e que os participantes do teste de escuta avaliaram a direção de chegada do ruído residual, ouvindo apenas esse ruído, ou seja, não teve nenhum tipo de fala no meio. Todos os testes foram conduzidos utilizando apenas o
os ruídos. E a conclusão, eu e o Arthur, a gente decidimos fazer um pouquinho diferente a conclusão do que foi falado pelo autor. Então, o que o autor diz? Ele fala que o método baseado no domínio espacial, ele se mostrou superior em relação aos métodos no domínio harmônicos esféricos e o método beamforming, em relação a preservar os sinais espaciais, ou seja, a espacialidade do sinal. Porém, eles mostram um pouco inconclusivo a relação entre os tipos de ruídos, ou seja, a fonte ruidosa, o tipo de cada ruído, ele teve reações diferentes nesse método de filtragem. Então, ele acha que trabalhos futuros podem aprimorar esse tipo de análise e ter resultados talvez mais conclusivos. Então, eu deixei essa interrogação que eu acho interessante a gente discutir um pouco essa parte de conclusão, o que vocês acham dos métodos e outras coisas. Bom, é interessante. Eu já fiquei curioso agora aqui. Você passou para frente, além do artigo em si, pelo jeito vocês tiveram que ler um monte de outras coisas aí, né? Na verdade, sim. A gente colocou algumas referências do trabalho. Eu vou até deixar um pouco, se alguém quiser consultar depois. Isso vocês tiraram do algumas trabalho sim, deles, outras ou não. foi coisa que vocês foram Algumas foi deles, outras não. Foram 2 páginas de referência, pela verdade. Eu vou deixar aqui para quem quiser depois ler, analisar e procurar. Tem a 3ª página também, no final. E depois seria um obrigado, ao logo do laboratório que eu fiz aqui. Mas eu gostaria que a gente discutisse um pouco a conclusão desse trabalho, sobre a análise de resultados e tudo mais. Porque a conclusão do autor mesmo foi uma conclusão bem curta, tipo, o método no domínio espacial é melhor, mas alguns testes se mostraram inconclusivos. Foi bem isso que ele fez. Eu acho que, por um lado, esse artigo, né, que vocês apresentaram mostra, assim, o caminho das pedras que quando a gente está trabalhando com acústica, né, com processamento de áudio em geral, esse é o caminho das pedras. Você olha o que os outros fizeram, pega aí, escolhe um método como a sua referência, você propõe o seu método novo, você faz testes objetivos para avaliar esse método, e por fim você faz testes subjetivos, pega pessoas, apresenta esses métodos, avalia, faz uma avaliação estatística para ver se existe diferença ou não, e com isso você pode chegar nas suas conclusões. Então, ele fez assim o caminho clássico para trabalhar com uma nova proposta de processamento. E as estatísticas mostram muito bem isso. Sim. Você tem, de fato, diferença. Eu acho que é muito forte isso quando você olha a parte objetiva, porque ele está fazendo o Monte Carlo, que ele tinha, não me lembro o número exato, mas mais de 1728. Enquanto que com pessoas, ele tinha 16 pessoas, não é lá um número super grande, mas dá para começar a ter uma noção. Essa noção dele foi legal que, mesmo com 16 pessoas, bateu os resultados com as configurações utilizando a simulação de Monte Carlo. Exato. Então, ele já começa a ter aí uma confirmação disso daí. Claro que você está em 2 situações muito específicas, mas ele já mostra, acho que sim, já indica um caminho que o método funciona bem para algumas situações, para outras nem tanto. Então, esse é meio que o problema clássico, né? Se você começa a fazer métodos muito específicos que conseguem fazer soluções muito boas em um determinado cenário, ele acaba não funcionando para outros cenários, né? E se você quer fazer um método mais genérico,
ele funciona mais ou menos bem para todos os cenários, aí ele não funciona. Ele funciona mais ou menos, mais para menos bem em todos os cenários. Agora, o que eu fiquei um pouco confuso, talvez eu não consegui entender direito, foi o espacial e o harmônico esférico, eles têm diferenças, mas eles estão mais ou menos ali, sempre próximos. Agora, o beamforming, não, ele tem horas que ele é muito melhor ou muito pior. Sim, foi por isso que eu deixei... Isso que eu acho que é essa que eu eu gostaria de começar a nossa discussão aqui, assim, por que isso está acontecendo? E para você poder responder isso, eu até deixei anotado aqui uma das coisas que eu queria. Você apresenta as métricas, né? Aqui, no caso, o ganho de sinal ruído e o SDR, mas o que é bom e o que é ruim? O ganho de SNR eu imagino que quanto maior, melhor, mas o SDR eu não sei. Também, quanto maior seria melhor. Tanto o SDR quanto o SNR. Eu fiquei imaginando, talvez eu quero a menos distorção possível, isso então me daria uma indicação de que eu quero ir para baixo, mas eu não sabia. Não. Vocês não falaram em nenhum momento, eu quero um SDR alto ou baixo? SDR alto também. Você viu que eu até deixei fora desse início aqui, a parte do beamforming foi em relação a isso. Ele teve um desempenho melhor do que os outros métodos para todas as distâncias, certo? O porquê que isso ocorre? Ele foca em uma direção específica e tenta anular as outras. Isso é o método beamforming. Porém, o que ele causa ele ficar pior do que os outros em relação ao sinal de distorção? Ele elimina os coeficientes espaciais também, quando ele faz isso. Então, ele não traz... Ele elimina as pistas, informações binaurais ou biauriculares. Vamos lá. Cadê onde eu coloquei o beamforming? Está aqui. O que acontece? Ele atenua significativamente o ruído, ou seja, porque ele foca naquela direção onde está o sinal desejado, mas ele também atenua os componentes importantes, que seriam os componentes espaciais do sinal. As reflexões de mais altas ordens ele acaba não pegando também, né? Ou seja, o que está acontecendo aqui é que ele te dá a fala muito mais nítida, não sei se muito mais nítida, mas de alguma forma mais nítida, mas ele elimina com a naturalidade do som. Sim, isso que eu poderia entender? Outro detalhe importante de falar do beamforming é que ele transforma um problema em supervisionado, né? Porque você tem que saber de antemão a direção para apontar o seu feixe. Aí os dois métodos propostos, não. Aí é uma filtragem não supervisionada, porque você não precisa nem saber de onde está vindo o sinal de interesse inicialmente, que você vai conseguir, então, limpar a fala e preservar algumas das características espaciais. Sim. Isso é um problema que o Hugo também está lidando, né, de tentar sair dessa necessidade da localização da fonte. Você tornar o teu método meio que imune a essa restrição de determinar o DOA, né, determinar a direção de chegada. Então. Eles oferecem algum link para você escutar esses resultados? Não. Nem falam onde estão, na verdade. Isso é outra coisa que é importante, né? Acho que isso vai no caminho do que tem sido chamado de Open Science, que é você disponibilizar os seus dados também, não colocar só gráficozinhos, mas deixar as pessoas colocar os códigos ou pelo menos os resultados disponíveis para a gente conseguir. O único código disponível que tem aqui seria as funções dele em formato LaTeX, mais nada. Não, mas a única coisa que temos. Já é uma coisa aqui que eu já deixo de sugestão para a gente, né? Para a gente for trabalhar. Sim. Se vocês tiverem com seus resultados, forem mostrar. Se forem resultados audíveis, vamos tentar deixar disponível para o pessoal escutar.
que dá para fazer, como você comentou no início lá, ele mostrou o caminho das pedras, né? Eu acho que o trabalho dele é reproduzível. Ele mostrou de onde ele tirou os dados, ele mostrou como que ele fez a mistura com os ruídos, que tipo de ruído que ele usou, as equações estão todas lá, então dá para tentar de alguma forma adaptar e reproduzir o experimento. Né? Sim. Mas aí é mais porque antigamente a gente só tinha os journals, né? Só tinha o papel. Aí Sim. a gente mostrava gráfico, mas hoje em dia, agora a gente já vive na era da internet. De vez em quando ela não funciona. Mostrar o GitHub, o SoundCloud. Agora, às vezes a internet não funciona, a gente não consegue fazer a coisa ao vivo, mas se você colocar um repositório lá com o seu áudiozinho, você pode transformar o teu artigo num artigo multimídia. Então, o que eu estava conversando com o Arthur, trabalho de processamento de áudio é bastante interessante. O que eu estava conversando com o Arthur, mas anterior à apresentação, basicamente se segura. É o que caminhou na época a parte de processamento de imagens, que utilizava esse tipo de filtragem e tudo mais, até chegou um momento onde fala que as redes neurais chegaram e falaram, não, deixa tudo que você aprendeu de lado e deixa que eu me viro para fazer esse tipo de filtragem. Eu acho que talvez um trabalho futuro voltado a esse tipo de sinal, para poder comparar com algo já feito, por exemplo, como esse trabalho, seria interessante. Sim. Tipo, em vez de você saber que máscara utilizar, utiliza a rede neural e faz um mascaramento mais dinâmico. A proposta quando eu pedi para vocês lerem isso era justamente para motivar o Arthur, né? Porque vai bem na linha do que está proposto no projeto do Arthur. E aí eu ia deixar o Hugo falar isso, né? Que isso daí dá para fazer fácil com redes neurais. Como eu não sou especialista em redes neurais, eu ia deixar o Hugo falar. Eu com o Arthur sobre isso. Eu falei, ficaram anos e anos trabalhando em filtragem de imagens, utilizando esses métodos adaptativos, para chegar numa hora que a redes neurais resolve isso, deixa que eu me viro. Foi, assim, bem superficial falando isso. Se vocês têm a entrada e a saída desejada, é só criar um dataset que eu trabalho em cima disso. Hugo, se você eu for já falei pensar, as simulações de Monte Carlo, né? Isso é um pouco, assim, os próximos passos, né, do seu trabalho. Você está fazendo um trabalho de base aí para a gente poder chegar nisso em algum momento. A gente ainda está em linear, a gente não está olhando enhancement, né? Não estamos olhando aprimoramento de fala, estamos olhando uma parte mais simples para a gente entender de fato como que a gente vai conseguir aplicar as redes neurais nesse tipo de coisa, mas esse é o objetivo aí Ele usou esse tipo de combinação, ele conseguiu gerar 1.728 combinações fazendo essas variáveis. Talvez é possível fazer mais combinações para poder treinar a rede. O que eu acho que é uma diferença significativa entre o meu trabalho atual e isso que foi discutido agora é que a gente tem falado de não se restringir a beamform linear, né? Sim. E aqui o beamform também variaria em função do tempo. E aqui, se eu estou entendendo direito, você só precisa definir um filtro só, correto? Na verdade, o domínio do filtro, né? Basicamente. O filtro ele vai se atualizando, né? Porque como a máscara é computada através do valor instantâneo da SNR, é verdade. É online o negócio, né? Tá, ele não, tudo bem, mas ainda é linear, então... sim, é linear. Sim, e ele utilizou esse mascaramento em tempo real, pela verdade, isso que se fala. Uma vez que a gente comece a guardar informação de um frame para o outro, daí eu imagino que o resultado vai ficar melhor, mas nós já temos uma arquitetura que produz algum resultado adequado.
Sim. Mas o ideal dessa arquitetura é que nem teve gente que utilizou esse tipo de método para poder aprimorar a fala. O autor citou no texto dele lá, foi um trabalho muito bem sucedido, porém ele trabalha com um canal só, então não tem informações espaciais. Então, o importante seria o quê? Além de aprimorar a fala ou aprimorar o sinal ambisonics, ele teria que manter as informações espaciais do ambiente, ou seja, os ruídos residuais também. Isso que é o ponto. Meu microfone não abriu. Qual que foi a motivação, a aplicação que eles pensaram para falar que ele precisa manter esse contexto espacial? Ele provavelmente na verdade, falou de ele não falou a motivação sobre isso, mas que, assim, a ideia dele é isso. Onde que você precisa manter essa informação? Ele busca observar, na verdade, ele busca que aquela fala fique mais natural quando você vai reproduzir para a pessoa. Isso é a motivação dele. Não fique aquela fala específica sem informações espaciais. Porque, na verdade, ele fala assim, em questão de você trabalhar com isso depois em gravações, até em virtualizações futuras de ambientes virtuais, realidade virtual, mantendo aquele cenário espacial. O que eu estou imaginando, assim, onde que isso poderia ser usado em videoconferência, igual a gente está fazendo agora. Sim. Não sei se todos vocês estão, mas, por exemplo, com fone de ouvido. Poderia, se a gente tivesse alguma forma de captar esse som espacial, a gente ia fazer isso. Você faz esse processamento e aí a gente consegue posicionar vocês numa sala virtual aqui. A gente estava preparado a fazer isso com o Arthur na semana passada, né, Arthur? Se a gente estivesse fazendo do laboratório, se a gente pudesse fazer juntos lá, a gente poderia usar o arranjo. Semana passada, só que o Arthur teve que viajar segunda-feira. Tranquilo. A gente ia fazer essa transição binaural mesmo já. A nossa ideia era fazer isso. Legal. Vocês iam a gente ia ao laboratório e fazer isso, mas aí acabou o imprevisto lá e o Arthur já tinha marcado viagem, acabou que a gente cada um apresentou de um lugar. Mas a nossa ideia seria mesmo já transmitir isso de forma binaural. Sem filtragem, mas... Sim. Ele mostra, ele deixa claro, né, que o que ele está querendo fazer é fazer a gravação com arranjo esférico e depois a reprodução usando... tanto que ele usou basicamente essas direções do Engine 32 lá, aquele microfone. Tem um detalhe, eu fiquei sabendo recentemente que a GameMic lançou uma versão nova com 64 microfones. Já está no site deles. O mais legal que Uma coisa que é importante comentar é que quando vocês estão apresentando as métricas, né, aquela métrica, a primeira métrica é uma métrica que você não precisa ter informação a priori, né? Ela não é uma métrica oráculo, certo? A métrica em relação ao de ganho? Ou não. Não, porque você tem que saber o que é sinal e o que não é, o que você quer e o que você não quer, né? Sim. Sim. Você tem as duas coisas, só que uma é depois de aplicar o mascaramento e a outra é antes. Então você já precisa saber qual que é o sinal separado, portanto é uma métrica oráculo. As duas métricas são oráculo, então. As duas são. Exato. A segunda daí, então, você calcula o erro entre o estimado e o que você desejava. Né? Entre o que você sabe que deveria ser a saída e entre o que... Sim. Exato. E o que saiu. Tá. E o que assim, acho que a grande pergunta é qual que é a mensagem para... O que a gente aprende o que vocês aprenderam dessa leitura? O que vocês acham que é o grande aprendizado aí que dá para... Eu achei interessante a questão das metodologias dele, o caminho que ele dá para poder analisar métodos.
a proposta dele de fazer aquela análise subjetiva, ele mostrou mais um método que a gente não tinha, pelo menos eu não tinha visto ainda, que seria o método... Peraí. Esse método por Lindahl, ele gera alguns critérios espaciais também, ele propõe esse tipo de método para poder analisar a espacialidade de um sinal. Achei interessante isso. Depois seria bom dar uma olhadinha aí, né, no que o Alexander o Alex Lindahl, tem que ver o que ele tem. O que ele Eu fala conheci sobre ele ainda antes dele terminar o doutorado. Não tem que ver o que ele... Eu não sei o que ele concluiu no fim do doutorado dele. Mas seria bom dar uma olhada aí. Né? Sim, eu achei interessante essa parte. O que ele fez? E como é feito usando um método de Mushra, né? Sim, o método de Mushra, que é feito pela recomendação da União ITU. E sim. Isso eu achei interessante. Na minha opinião, assim, eu acho que o recado final, ele está precisando de um mascaramento aí, eu acho que ele está meio nebuloso ainda, qual que é a mensagem que a gente deve levar para casa, mas, assim, Você os acha métodos que o artigo, propostos... só para entender, o artigo precisa de um mascaramento, é isso? Eu acho que a conclusão do artigo... A conclusão dele precisa de um mascaramento. Tá. Porque, assim, eles sentiam a necessidade de botar em prática esses métodos que são novos, aí eles foram lá e colocaram a mão na massa. Beleza, ponto para eles. Só que, assim, conclusivamente, o que eles fizeram tem lá seus prós e os contras, né? Eu acho que o principal é que você está transformando o problema de supervisionado para não supervisionado. Muito importante ressaltar que convergiu as métricas objetivas com as métricas subjetivas, só que, assim, eu acho isso tudo muito legal, mas também... Eu creio que o que eles querem é motivar mais pessoas a também fazer esse tipo de trabalho prático, para justamente ter mais dados e no futuro chegar assim, numa conclusão um pouco mais forte, né? Porque cada métrica revela uma performance diferente. E eu também achei um pouco simples os testes que eles fizeram, porque só leva em consideração as fontes no plano aural, né? Eles não estão mexendo com elevação da fonte sonora, e só 2 fontes, né? Eu acho pouco isso também. Então, eu acho que a mensagem que eles estão tentando passar é, tem um jeito para fazer isso aqui, mas, assim, precisa mais gente engajar e fazer mais coisas e coisas mais complexas para a gente chegar em conclusões mais relevantes. Apenas não, já uma grande coisa, mas uma apresentação de conceito, e agora vamos avaliar melhor e fazer mais testes em cima disso. O que eu gostei muito desse trabalho é que ele segue assim o mesmo caminho que o nosso projeto segue, que é fazer gravação com arranjo esférico, processamento em domínio das harmônicas esféricas. Ele usa uma das possibilidades é essa, ele apresenta outras, mas um processamento num domínio espacial e depois reprodução binaural, no nosso caso ainda idealmente dinâmica, né? Mas essa mesma mostra um pouco que essa cadeia de gravação, processamento e reprodução realmente está tomando corpo. Tem muita gente seguindo esse caminho, e que foi um caminho proposto aqui para a gente estudar, né? Então, eu achei que ele está muito alinhado com o que nós, já que eles já publicaram e nós ainda não, nós estamos bem alinhados com essa maneira de pensar aí, né? De processar. E a gente vê que nós não estamos longe do que os outros estão fazendo aí no resto do mundo. Agora a gente precisa começar. Agora que a gente tem o hardware disponível, né? A gente só precisa agora ter acesso a ele. Aí a gente começar a aplicar isso daí. Mas, e mostrou também esse caminho das pedras, que é fazer segundo o Arthur, a avaliação. Ele ficou se mostrando também, tipo assim, a maioria das referências são dele, né?
É que eu fui atrás de figuras que... O artigo só tem figura dos resultados, né? Aí eu Não tem queria nada, umas figuras que exemplificam os métodos, os conceitos, e eu acabei indo atrás de outros livros nesses assuntos. Mas é isso, assim, eu acho que para mim a mensagem que fica é essa. Nós estamos atuando em algo que é de fato estado da arte, que é relevante, que tem mais pessoas mexendo com isso. Nós talvez estamos numa outra aplicação, né? Nós não estamos olhando especificamente em fala, mas a gente está num bom caminho. Então a gente está seguindo aí a tendência mundial. A gente basta agora começar a gerar resultado. A gente fez Inatex, né? Foi bom para a primeira vez também, minha, do Arthur, né? Aí, bom, aí vocês estão... Aí foi mais uma... Aprendizado, mais um. Aprendizado, né? Tem essa... Sim. Acho que a parte de estatística, né? Entender os P's, P-valor. Sim. Interessante. Beleza. Fernanda, Karen, um comentário? Eu gostaria de comentar algo. Eu achei muito interessante e achei que o Douglas e o Arthur deram uma ideia muito geral, muito completa do estudo do Levy, que pessoalmente eu não tinha muito claro, mas agora eu consegui entender também o meu estudo, minha pesquisa da transformação para o domínio binaural, então eu também consegui entender muito melhor. Porque a minha pesquisa é uma parte muito pequena desse grande estudo. Acho que é isso. A sua pesquisa é a quantificação também, Bruno, do arranjo? A transformação para o domínio binaural, da gravação do arranjo esférico para o domínio binaural. Então, também utilizo o Aging Mic, que falava. A ideia da Karen é receber o sinal processado, nesse caso aqui, é pegar aquela última parte, receber o sinal processado num domínio espacial. No caso dela, nós não vamos fazer nenhum processamento, então receber o sinal gravado e fazer a conversão para binaural e reproduzir, levando em conta a rotação da cabeça, o posicionamento da cabeça. Com as funções de transferência relativas à cabeça também. Exato. E a Fernanda está do outro lado, olhando o arranjo, né? Pegando o arranjo, a gravação do arranjo e tentando extrair informação, tentando separar. Sim. A ideia, basicamente, no projeto da Fernanda é conseguir fornecer o desejado e o indesejado. Sem ser usando máscaras, com outras técnicas. Certo. Acho que é isso. Ok, pessoal. Muito obrigado, então. Obrigado aí por preparar esse trabalho, por apresentar para a gente. Gostei da discussão. Gravando aí. Vou fechar a gravação aqui. Para quem assistiu até agora aí, o vídeo que ficou gravado, agradeço aí a presença, mesmo que virtual, e nós aqui no Laboratório de Acústica das Comunicações na Unicamp estamos à disposição para conversar sobre esses assuntos com quem tiver interesse. Até mais. Tchau, tchau.